Tudo bem, gente? Que gostoso estar de novo na companhia de vocês. Faz um mês que a gente não se vê, né? Estivemos aí entrevistando o Padre Valdeci no nosso programa de estreia de Fé e Cidadania. Estou aqui com meu queridíssimo amigo e irmão, o diácono Genilson. Tudo bem, Genilson? Tudo bem, Padre Kleber, uma alegria mais uma vez nesse momento de bate-papo, né? O podcast é um bate-papo e é importante mais uma vez a gente apresentar o diácono Genilson aqui da Paróquia Santo Antônio, há 2 anos como diácono, e é uma alegria poder hoje estar com você aqui levando esse bate-papo aí, falando um pouco sobre fé e cidadania. Espero que você goste, sintonize conosco aí, vai ser muito bom. Pois é, e no nosso programa de estreia, se você não teve a oportunidade de acompanhar, fica a dica aí que você possa vê-lo. Nós entrevistamos o Padre Valdeci, não foi, Genilson? E a gente falou sobre o Dia Mundial do Pobre. Nós estávamos aí encerrando o mês de novembro e agora encerrando não só o mês de dezembro, mas o ano 2023. Hoje nós queremos conversar sobre o espírito natalino autêntico, sabe? Verdadeiro, aquele que remonta aos tempos bíblicos, quando o verbo de Deus se fez carne, né? Graças ao sim da Virgem Maria e à ação do Espírito Santo, né, Genilson? É verdade, a gente falando assim, Natal, eu vinha refletindo com a Jussara de Santos agora, e é interessante que a gente possa perceber, quando a gente fala de Natal, né, falar tempo de Natal, eu vejo uma emoção no meu coração, que Natal é todo dia, sabe, padre? Porque, na verdade, as pessoas vão perdendo o sentido que todo dia Jesus tem que nascer no nosso coração. Não tem motivo e não tem o porquê você acordar de manhã e não pedir a presença do próprio menino Jesus no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. E o sentido do Natal é que Jesus nasça todo dia, não só esperar dezembro, né? Mas o objetivo mesmo é que você possa se sentir tocado na pessoa de Jesus, que ela possa nascer. Como Nicodemos lá naquela parte lá, Senhor, é preciso nascer de novo, mas como eu posso entrar de novo no seio da minha mãe? É impossível isso. Não, querido, você não entendeu. Nascer pelo Espírito Santo de Deus. Natal é você deixar o Espírito Santo invadir o seu coração, deixar Jesus transformar a sua vida. Isso sim é sentido de Natal. Eu vejo dessa forma, sabe, padre? É isso mesmo. E além do Genilson e de mim, nós também temos aqui no nosso estúdio um convidado ilustríssimo. Nós vamos estar apresentando ele, recém-chegado aqui na nossa cidade de Praia Grande, junto com a esposa, com o filho. É o nosso querido Tiago Mancha. Seja bem-vindo, Tiago. Prazer ter você aqui conosco no nosso podcast Fé e Cidadania. Obrigado, fico muito feliz pelo convite. Padre, diácono, os dois me receberam muito bem na cidade. Hoje não é a primeira vez que os vejo, né? A gente está aqui hoje tendo essa oportunidade de conversar e falar com o pessoal que está em casa, ou ouvindo, ou conseguindo ver também. E que seja um bate-papo bacana de um tema muito importante, que é o Natal. Isso mesmo. E lembrando então, né, o propósito do nosso podcast, que é a gente não apenas ter uma fé de palavras, mas uma fé que se demonstra através das obras, através do compromisso social, enxergando naquele irmão, naquela irmã que sofre o próprio Cristo, né, encarnado. Então, atendendo às dores do nosso irmão que sofre, pela causa de Cristo, a gente servir ao próprio Jesus Cristo, né? E como não é diferente, fizemos no nosso episódio de estreia, vamos também nos encomendar aos cuidados do Espírito Santo, para que ele possa vir em nosso auxílio, que ele venha nos iluminando a inteligência, para que possamos falar com palavras inspiradas por Deus. Então vamos pedir a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esse Espírito Santo venha a nós pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E agora nós vamos abrir não somente os nossos ouvidos, mas o nosso coração para acolher a leitura, a proclamação da palavra de Jesus Cristo, que está ali no Evangelho segundo Lucas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 2, versículos 1 ao 7, e diz: Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Também José, que era da casa e da linhagem de Davi, subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, completaram-se os dias de ela dar à luz. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na hospedaria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutando esses textos que são tão próprios do tempo do Natal, né? Advento, Natal, a gente fica até emocionado, né? Porque é uma época tão gostosa do ano, onde a gente vivencia essa experiência que nos faz reconectar até mesmo com a nossa infância, né? Como a gente viveu intensamente tudo isso na nossa infância. Então é algo muito que nos inspira muita ternura, né? Ver ali a mãe, o pai adotivo de Jesus e Jesus bebê, né? Ali naquele contexto da manjedoura, né? Ali naquele lugar tão simples, tão humilde, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Ante quem todos os anjos se prostram em adoração, agora ali, né? Naquela simplicidade, né? Naquela criança, um mistério realmente, né? Que poucos perceberam, poucos prestaram atenção. E, inclusive, a gente vê aqui a dificuldade que tiveram Maria e José para encontrar um lugar digno onde a criança pudesse nascer. Bem, né? A cidade estava cheia, era uma cidade importante, não era qualquer cidade ali próximo a Jerusalém. Então, Belém, a cidade do rei Davi. Então, imagina quanta gente que não foi para fazer o seu recenseamento lá. E entre eles, aquele casal simples, poderíamos até dizer de uma maneira divertida, um casal caipira, né? Porque eles tinham vindo, né, lá da região da Galiléia, de Nazaré, um lugar assim tão simples, tão humilde, né? Estavam ali os dois, ela com aquele barrigão de 9 meses, e que triste que as pessoas não souberam acolher, né? Não se solidarizaram. E olha que isso é uma característica do judeu piedoso. O judeu piedoso é alguém que tem bem desenvolvida a questão da hospitalidade, do acolhimento, né?
Mas nessa noite fria, porque já era inverno, né? Lá no hemisfério norte, então estava ali ao desalento, né? Estava ali sem uma ajuda, uma colaboração ali, acontecendo o maior de todos os acontecimentos da história, que inclusive dividiu a história entre antes e depois disso, né? E então a gente vê essa condição precária em que o Filho de Deus nasceu. E claro, não é nenhum descuido de Deus, porque se Deus quisesse, ele não precisava nem estralar os dedos, né? Jesus poderia ter nascido num berço de ouro, poderia ter nascido numa família assim, economicamente poderosa, mas não, fazia parte do plano salvífico, o plano salvífico de Deus, que ele nascesse nessa situação, né? Inspirando o acolhimento, e de saber que hoje em dia, infelizmente, essa cena acaba se repetindo, né? Nós que estamos aí nas nossas cidades, principalmente na região periférica, é o que a gente mais vê. Mulher com criança no braço, às vezes o marido do lado, e ali em condições precárias, né? Vivendo na mendicância, né? E às vezes as pessoas passam, viram a cara, não se solidarizam, né? Então a gente ainda tem muito a aprender, porque infelizmente essa realidade do fechamento ainda é muito presente no meio de nós. E é nesse sentido, encerrando aqui este momento mais orante, de mística, né? De mistagogia, que a gente possa então trazer presente ao nosso coração todas as famílias, agora nesse encerramento do ano, né, que graças à nossa caridade a gente possa se organizar para que todas as famílias tenham um Natal digno, né? Um Natal onde tenham o que comer, tenham o que vestir, que não sejam ignorados, mas que sejam contemplados, possam receber um abraço, um sorriso, porque assim, acolhendo o Cristo no nosso irmão mais pobre, nós estamos acolhendo e adiantando a vinda do Cristo glorioso no final dos tempos. Então a gente encerra rezando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Genilson, é com você. Apresenta aí o nosso convidado especial. Depois do momento como esse de reflexão, nós vamos bater um papo aqui com o nosso querido Tiago Manche. Ele diz a mancha porque ele já traz essa mancha de nascença, né? Então o sinal, então vocês vão saber por quê, porque vocês vão estar vendo aqui diretamente o rostinho dele. Mas ele é um jovem aqui, recém aqui chegado na Praia Grande, da cidade de Santos. Ele é formado em filosofia e é mestre em educação. E nós vamos explorar um pouquinho, já começando esse bate-papo. E também ele é responsável da coordenação da Fé e Cidadania na Diocese de Santos, que envolve os 9 municípios aqui da nossa igreja, 9 de Piruíbe a Bertioga. Então ele faz parte ali de um grupo, né, de coordenação, que tem um trabalho aí significativo na nossa cidade, e principalmente aqui nas regiões da Baixada Santista, mais no litoral sul. Então eu queria ouvir um pouquinho, que ele falasse um pouquinho desse trabalho dele aqui na frente da Diocese, em relação à fé e cidadania. Fala um pouquinho dele, né? Um pouquinho da história dele, qual a perspectiva dele com todo esse trabalho, como é que ele enxerga essa realidade de fé e cidadania na nossa diocese, nas comunidades, né? Nas pessoas, no cristão, no leigo. Fala um pouquinho, Tiago.
Seja bem-vindo. É uma alegria poder receber você aqui hoje, viu? É uma Obrigado. alegria imensa para nós. Alegria é minha, eu fiquei muito feliz com o convite, porque a gente faz um trabalho de forma de muita entrega, que infelizmente talvez a gente muitas vezes acaba frustrado por não conseguir talvez fazer tudo que nós gostaríamos. Bom, eu sou o Thiago, desde que entrei na Pastoral da Juventude, isso no final dos anos 90, por conta dessa mancha de nascença, recebi o apelido de Mancha e ficou, até porque Tiago é um nome comum, né? Um nome lindo, bíblico. Bíblico, Dois escolhido pelo meu pai e pela minha mãe por conta disso. E acabou sendo um diferencial. Fui coordenador diocesano da Pastoral da Juventude, num período que me alegra muito. Nós fazíamos encontros para jovens e reuníamos 300, 400 pessoas, ou no antigo Colégio Marista, né, que hoje é o CAIS, em Santos, ou mesmo no Cefas, nos retiros que fazíamos, e era uma coisa assim, eram muitos jovens participando, e era muito bom aquilo, o que também dá um pouco de saudade, de tristeza, sabendo um pouco de como está o panorama da juventude na igreja, mas isso é um outro tema. Um outro encontro, né? Um outro encontro. E aí continuei na caminhada, fui assessor diocesano, depois continuei minha caminhada, e quando foi no ano de 2014, junto com outros amigos que também foram da Pastoral da Juventude, que militaram em outras pastorais, que atuaram, melhor dizendo, em outras pastorais, nós, numa conversa, a gente precisa fazer alguma coisa. Qual é o nosso carisma? O que né, o nosso dom? Como é que a gente poderia contribuir? Como a gente sempre gostou muito dessa temática social, nós nos víamos como pessoas que poderiam auxiliar a formação. E numa conversa, vamos montar então um grupo. O que a gente vai fazer? Aí Padre Valdeci, que esteve aqui, né, virou para nós e falou assim: vou dar uma dica para vocês. Se vocês querem fazer alguma coisa e ter alguma visibilidade na diocese, sejam uma pastoral. Aí a gente parou para pensar nas muitas reuniões que fizemos antes, como é que a gente vai fazer isso? Pensamos muito em temas e chegamos ao nome de Pastoral da Cidadania. E aí, no ano de 2015, nasceu a Pastoral da Cidadania. Qual o grande objetivo, qual o intuito do nosso trabalho? Nosso trabalho é um trabalho formativo, a princípio, para a igreja de uma forma geral, feita por leigos, mas que principalmente dialogue com pessoas que já estão em pastorais sociais. Principalmente, não exclusivamente. Então, por quê? Primeiro porque nós entendemos que as pastorais sociais fazem um trabalho muito grande e muito forte dentro da diocese, mas que elas estão, cada uma andando com suas próprias pernas, seguindo o seu próprio caminho, né? Não há uma articulação. Então nós queremos ajudar nessa articulação. Isso é um ponto. Segundo ponto para nós, que é muito caro, é fazer com que o cristão católico, leigo, principalmente, se engaje em temáticas sociais, se interesse por políticas públicas e entenda que o seu papel de cristão é também de sair dos muros da igreja, das paredes da igreja. O Papa Francisco fala disso a todo momento, da tal igreja em saída, ou igreja de saída, né? Essa igreja que está em diálogo. E qual é o principal diálogo? Com o pobre, né? Até só para terminar essa primeira parte, tá correndo, talvez as pessoas que estão em casa tenham visto, que virou até um meme, né? Uma piada. Eu não acho uma piada, mas na missa do Dia do Pobre, do Dia Nacional do Pobre Mundial, você viu? Em Aparecida. Eu e a Jussara tava falando sobre isso quando a gente veio pra cá. E aí tava virou lá meme. O cardeal tava celebrando a missa. Aí ele falou assim: quem é pobre, por favor, se levante. Aí o pessoal brinca, pobre não tem descanso nenhum dia, né? Até quando vai à missa, chamam ele, querem falar, sou pobre. Mas a gente, obviamente, parece ser engraçado, mas eu acho que isso é muito triste. Primeiro porque, assim, nós vivemos num mundo que transformou o pobre numa piada. E qual é a graça, o que tem de engraçado ser pobre? E qual é o demérito na pobreza? A pobreza não é necessariamente a mendicância, a pobreza não é necessariamente viver de forma paupérrima. Ser pobre. Jesus nasceu pobre. E as pessoas muitas vezes vão para a igreja,
celebram lá o mistério, se reúnem, né, no momento de comunhão de Páscoa, e elas entendem a pobreza como alguma coisa negativa. Muito pelo contrário. A pobreza, ela é um sinônimo de, eu não vou dizer que de virtude, não, muito pelo contrário, porque isso não é uma coisa da pessoa, talvez seja um estado, né, de vida, mas a pobreza é algo que deve ser celebrado, ser pobre no melhor sentido da palavra. Então, eu entendo que o nosso trabalho, a nossa ideia enquanto pastoral da cidadania é promover esse diálogo. Claro que está pensando em formação, nos anos eleitorais, como esse ano nós tivemos eleição para conselheiros tutelares e uma série de coisas. E só para complementar nesse contexto, assim, Thiago, eu queria que você colocasse um pouquinho os desafios. Quais foram os maiores desafios que vocês encontraram? É fácil trabalhar? As portas são sempre abertas para vocês entrarem assim? O diácono pergunta, ele sabe que não é, né? Porque ele também passa por isso, o padre também passa. Eu vou dar um exemplo para você. No ano, a gente vai para 2024, 2020 foi o ano que nós tivemos eleições municipais, né? E foi justamente naquele período que normalmente nós fazemos o convite às comunidades, às paróquias e às regiões para fazermos formações do voto consciente, trabalhando com materiais da CNBB, ou produzidos, ou então que tem a aprovação da CNBB. A diocese tem 50 paróquias, se não estiver enganado. Tem as paróquias, várias comunidades, sabemos que a paróquia Santo Antônio, claro, agora ela vai diminuir um pouco, mas inúmeras comunidades, enfim, nós fizemos formações para 9 comunidades, 9 em 50, 9. Então a gente está aí um número, né, que é de pouco mais de quase 20%. Normalmente, quais são os desafios que nós encontramos? Primeiro deles, eu sou católico, eu não quero saber de política. Então, muitos católicos, eu digo muitos, que são são uma maioria, se colocam alheios à política. Então, eles não querem saber. Mas todos eles votam. Então, como é construída essa consciência para a escolha do seu candidato ou da sua candidata? A igreja, todo ano eleitoral, se preocupa em produzir materiais muito interessantes, muito ricos de conteúdo para orientar os seus fiéis. Se você é cristão e não escuta o que a igreja está dizendo, você está andando num caminho que não dialoga com aquilo que é a igreja. Então, acho que o grande desafio é o católico se colocar aberto ao debate político, a discutir política. Segundo, diferenciar política de política partidária. Por mais que você vá votar num candidato que é de um partido, você tem que entender que não necessariamente você ou nós que estamos à frente da pastoral temos uma vinculação partidária. A formação que nós levamos, as palavras, que são obviamente iluminadas pela Escritura Sagrada, todas elas dialogam com coisas, principalmente com a doutrina social da igreja, mas com diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Então, em nenhum momento você vai escutar, numa formação, a sigla partidária A ou B, o número A ou B. Claro que o cristão vai fazer as suas escolhas, né? Mas que essas escolhas sejam feitas, repito, utilizando tudo aquilo que a igreja coloca. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, obviamente, são as rotulações, né? Vivemos aí num país que passa por anos do que se chama muito de polarização. Não sei se é bem isso, mas utilizando essa palavra que ficou muito na moda, né? Essa polarização te coloca sendo A ou B, né? Se você fala de uma forma diferente, você ganha um rótulo. Se você não fala aquilo, você ganha outro, né? Eu, como professor de filosofia, sempre coloco para meus alunos que a gente não tem necessariamente, para algumas coisas na vida, só 2 caminhos. Nós podemos ter vários. A política mesmo apresenta. Quantos partidos nós temos no Brasil? Se eu não me engano, 34. Pelo menos até a última eleição, 33, um número parecido. Então, acho que esse entendimento que a participação cristã ela é uma participação política, de política como ação para o bem comum, talvez seja o grande entrave, o grande empecilho que nós temos.
né? E é uma coisa que ela vai se tornando como se fosse uma rocha, cada vez mais difícil de ser quebrada. Então, infelizmente, o que a gente percebe? E eu não vou ficar aqui dando nome de outras denominações, mas você percebe o quanto outras denominações religiosas, sem nenhum pudor, se metem na política da pior maneira, usam os púlpitos para fazer campanha para candidatos, sejam eles quaisquer que sejam, e nós cristãos deixamos a nossa possibilidade de participação na sociedade, e a participação política é uma participação social, cidadã, de lado. Então a gente vai encontrando essas barreiras, né? E isso acaba se tornando algo extremamente prejudicial para a nossa vida comunitária. Muito bem. Agora o padre Cléber falava assim tanto, a gente vai falar um pouquinho de Natal, né? Para deixar o nosso bate-papo assim mais bacana, assim, mas a política também é uma questão bacana também, porque eu vinha falando várias conversas com a Jussara e a gente vinha se questionando. Falar em Natal, falar em solidariedade, as pessoas chegam nessa época do ano, fica com o coração mais aberto, mais solidário, mais comprometido, principalmente nessa época do Natal. E eu falava assim pra Jussara, eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que isso daí é culpa. Aí ela falou assim, não, peraí, eu vou pesquisar aqui, né? E, nossa, e pior que tava lá, é culpa mesmo, né? No bom sentido, né? No bom sentido. Mas eu queria perguntar pra você, esse negócio aí, você acha que é mito ou você acha que é real? Lembrando que a gente partilhava que essa questão da solidariedade, da gente ser mais aberto nessa época do Natal, a Jussara falava assim que surgiu ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? Era um período ali que muita gente ficou fragilizado, perdeu praticamente tudo, era uma época fria, e ali aconteceu o trabalho solidário do Exército da Salvação, que entrou fortemente ali, ajudando as pessoas, e depois veio aquela questão da Coca-Cola lançando o Papai Noel, e aí foi se vindo essa onda, né, desse gesto da solidariedade. Então a pergunta aqui é real, é mito? Qual que é o seu entendimento, Thiago, nessa questão? Assim, primeiro é importante dizer, obviamente que eu não tenho a verdade absoluta. Sim. A verdade absoluta a gente sabe muito bem que ela não está aqui, né, nesse Sim. plano. Mas eu particularmente entendo isso um mito, né, das pessoas serem mais solidárias. Eu vou dar um exemplo, a pandemia. Eu lembro quando começou a pandemia, por ter esse envolvimento com igreja e com filosofia, eu participei de uns amigos a gente fez uma live. E essa pergunta apareceu em algum momento. As pessoas ficaram mais solidárias com a pandemia? Eu falei, não. Porque eu não entendo que são eventos, né? Claro, a pandemia é um evento... Eu acho que a nossa geração não viveu isso, né? A gente teve a gripe espanhola 100 anos atrás, num mundo que a comunicação era muito precária em relação ao que é hoje. Eu não entendo que as pessoas ficaram mais solidárias com a pandemia. Assim como eu também não penso que as pessoas ficam mais solidárias no Natal. Eu acho que o Natal, realmente, ele traz um pouco, talvez um espírito de culpa, ou então, uma coisa que eu escutava muito de um padre, escuto ainda, do padre Toninho, que principalmente quando tem batizado, né? Porque eu tô vindo de Santos, e eu ainda faço um trabalho como catequista lá na São Judas, né? De Crisma. O padre Toninho fala muito isso em dia de batizado. Quem aqui frequenta alguma comunidade? Independente de ser a nossa aqui. E normalmente, tem 10 crianças sendo batizadas, você tem uma família ali que vai à missa. Mesma coisa, noivos. O padre celebra, o diácono celebra casamentos. Se a gente fosse fazer uma porcentagem de quantidade de noivos que participam realmente, que tem alguma vida cristã, a gente vai perceber que o casamento, o batismo, a primeira Eucaristia se tornaram, como é que eu posso dizer? Não instituições, mas eventos sociais. Eu entendo o Natal muito como um evento social. A gente estava aqui conversando antes, em off, né? Em off, e o padre colocava, se você for pegar o espírito do Natal para aquilo que ele é hoje, ele foi completamente desvirtuado.
Eu estava um dia comentando com a minha esposa que o dia que passou o Dia das Crianças, o 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora, você já via decoração de Natal na rua. Comércio. Muito, assim, não vou falar que sempre, muito comercial. E eu entendo que esse espírito comercial, que é um espírito do mundo capitalista, século XX, tudo isso, ele também traz com a gente, traz para todo mundo, ó, o Natal existe. Então aquela pessoa que não consegue perceber e entender o verdadeiro espírito do Natal, mesmo ela tem o Natal acontecendo no mundo dela. Porque ele está na TV, ele está nas mídias, seja da maneira que for. Então, obviamente, que as pessoas no Natal olham e falam, ah, agora é a época que eu vou dar lá uma cesta básica, eu vou montar uma sacolinha, que eu acho que são ações importantes, muito importantes. Mas são as mesmas pessoas que talvez, no dia 26 de dezembro, vão olhar para uma pessoa em situação de rua e vão falar, ah, esse aí tá aí, vai colocar uma série de, vamos dizer assim, de preconceitos para fora e não vai se preocupar em realmente por que aquela pessoa tá ali, né? E aí fica sempre aquele debate, né? As pessoas gostam de dar essa esmola natalina, mas elas talvez não percebam que o trabalho que é feito por muitos, como eu sei que tanto o padre quanto o diácono realizam, é pela justiça social também. Isso é uma coisa que a gente fala muito, porque seria maravilhoso se nós tivéssemos um mundo em que essas ações não precisassem acontecer e existir e que todo mundo pudesse ter dignidade humana, né? Da família ter alimento, ter um teto e tudo mais. Mas isso, infelizmente, muitos desses que teriam condições de ajudar as pessoas para que o mundo fosse melhor, não o fazem. Então eu vejo, de uma forma, claro, de uma forma particular, eu vejo que a gente ainda tem muito a avançar. As pessoas gostam, muitas vezes são solidárias de forma muito pontual, mas não conseguem enxergar a solidariedade, o amor, que é o Natal. O verdadeiro Natal é o amor, né? Não conseguem enxergar isso o ano inteiro. E a vida do pobre não é só no Natal, ela é os outros 364 dias do ano, né? E o Natal se transformou numa festa comercial, né? Para mover a economia, chegando no fim do ano, aproveitando que muitos recebem 13º, Sim. né? Então ali há todo um bombardeio de propagandas, criando falsas necessidades e já começando desde os pequenininhos, né? Desde os pequenininhos ali, mãe, pai, eu quero essa boneca, eu quero essa bola, ou mais atualmente eu quero esse celular, eu quero esse tablet, né? Porque hoje em dia os brinquedos das crianças acabaram se tornando assim muito tecnológicos. E aí a minha pergunta é: como salvar o Natal, Tiago? Como salvar o Natal para que ele não caia nessa cilada, né, de consumismo, né, de moda e de desperdício? Nossa, forte, né? Filosofia tem esse tipo de aula lá? Acho que tem, né? Eu tive uma professora que falava que a filosofia se metia em tudo, né? Até em coisa que não devia e que ela não sabia, né? Tem. Mas eu vejo isso, vou abrir aqui uma particularidade, né? Eu estava comentando com o diácono e com o padre, eu tenho um filho autista. E meu filho tem 10 anos, fez 10 anos dia 16 de outubro, né? O Lucas. Quase ele nasceu no dia de São Lucas, que é dia 18. Ele nasceu no Hospital São Lucas, mas a médica marcou o parto pro dia 16. Acho que queria dia 18, mas enfim. E o Lucas, pelo grau de autismo dele, pela compreensão que ele tem, ele não percebe muito as coisas. Então ele não tá muito ligado se é aniversário dele, se é Natal. E eu brinco com a minha esposa e falo assim para ela que talvez, acho que se a gente pode enxergar alguma vantagem, é que ele não é contaminado pelo espírito comercial do Natal. Tava conversando com um casal a mãe tem 2 filhas, o casal tem 2 filhos, e as meninas pediram uma boneca que a mãe falou que custa R$700. R$700 uma boneca. Porque ela parece que tá viva. Eu falei, faz outro filho, é mais barato. Falei brincando assim, né? Então, eu entendo que assim, né? Talvez a gente precisasse, como sociedade, nos rever.
né? Vou falar por quê. Eu acho que, obviamente, não são as crianças que tocam as grandes estruturas sociais, de mídia, de comércio, de tudo. De educação, porque isso também poderia ser auxiliado pela educação, pela escola. Então, enquanto a gente tiver nesse mecanismo que gira para o comércio, a gente vai ter muita dificuldade em fazer com que a coisa seja diferente. Então eu vejo que está muito na minha geração, eu tenho 43 anos, na geração um pouco mais jovem, repensar o Natal, né? Isso vale até para quem não é cristão. Né? Para o cristão, para mim, deveria ser obrigação. Deveria ser, eu entendo como uma obrigação, mas até para o não cristão. Porque, independente de você ser cristão ou não, alguns valores deveriam ser universais, né? De respeito, de amor, de caridade, de solidariedade, enfim. E você, vamos dizer assim, tirar esse desimpregnar, não sei nem se essa palavra existe, mas vou colocá-la, tirar isso que já está impregnado nessa sociedade, de que o Natal é aquele período que eu tenho que queimar todo o meu 13º, que eu tenho que usar uma roupa necessariamente toda nova, que eu tenho que colocar um monte de comida na mesa, mesmo que eu não vá comer, e aquilo vai se tornar algo que eu vou desperdiçar e jogar fora. Né? Então eu acho que quebrar com esses paradigmas, porque isso se tornou um paradigma, e trazer um paradigma do verdadeiro Natal. Porque por mais, e aí volto a esse ponto, por mais que nós não tenhamos uma unanimidade de cristãos, o Natal que nós celebramos, ele é cristão. Nós não celebramos o Natal dos pagãos, né, de outros povos, né, que habitavam no mesmo período de Jesus e que muitos deles depois se converteram ao cristianismo. Nós celebramos um Natal que é o nascimento de Cristo. E esse Natal, Cristo que vem como a luz do mundo, né, não trouxe em nenhum momento a fartura para desperdício, né, para exclusão. Então, talvez reconquistar os meios todos, os meios de comunicação, dentro das escolas, dentro de toda a sociedade, que o Natal tem que ser um momento de partilha, de amor, de caridade, de solidariedade. Né? Isso como uma campanha, que talvez nós, como cristãos, possamos encabeçar, né? Mas que isso também passe das fronteiras. E aí acho que é o grande ponto dessa igreja de saída. Porque a partir do momento que o cristão fala na rua, as pessoas param para nos ouvir. Eu costumo falar sério, brincar e falar sério, que não vejo outra instituição no mundo com tanta credibilidade como a Igreja Católica. Aí muita gente começa assim, mas no passado, filho, no passado eu já fiz muita coisa e a gente muda. E a instituição como força, como aquela que mais promove a caridade no mundo, mais de muitos governos desse mundo, ela pode fazer esse papel de levar essa palavra que muda, que transforma. Porque nesse modo que nós estamos vivendo a nossa sociedade, e o Natal ele só é um espelho daquilo que nós fazemos durante o ano inteiro. Se na igreja nós temos o advento para pensar o nosso ano e, né, procurar nascermos, né, vamos dizer assim, como homens e mulheres novas, se a gente passa um ano inteiro não dando valor para essas coisas, a gente não vai promover esse nascimento no Natal. Né? Então o mundo está discutindo aí a questão climática, a fome, está tudo aí. Né? Então as coisas urgem. As mudanças elas não são mais só uma vontade, elas são uma necessidade. Essas sim são necessárias. O brinquedo, o excesso, isso não é, isso é supérfluo. E como o senhor coloca, padre, nós transformamos o supérfluo em necessidade. E isso é um problema. Meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 15 anos que vem muito para cá. Ele é muito... Meus sobrinhos são como se fossem filhos meus também. E ele é muito ligado ao meu filho gosta muito dele. E ontem a gente estava no carro conversando sobre o Natal. E ele estava comentando de festa, de comida, isso e aquilo. Então eu comecei a falar um pouco para ele como era a vida de um jovem de 15 anos nos anos 90. Né? Porque a gente tinha muito menos coisas. E eu falei para ele, não é que eu quero que você viva como eu vivia, porque também não era perfeito. Mas que a gente comece a perceber que é possível viver com menos. É possível. A gente desperdiça demais.
a gente não reutiliza as coisas, a gente precisa dar um novo significado, né? Ou melhor, a gente precisa ressignificar algumas tradições e algumas coisas que estão aí e que se perderam. Ele estava falando aqui, padre, mas eu estava lembrando aqui que nós estamos numa igreja de saída. E esse tempo lembra muito a questão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. As novenas de Natal, ela tratou muito desse tema que você estava falando agora. Ela traz muito claro, esse material é muito rico, né? Dentro desse contexto. E o bonito que as pessoas que foram para as casas, né, faziam a novena, e elas se depararam com realidades muito bonitas, de que as pessoas que receberam a equipe, né, ali a pastoral, ali a presença das pessoas que estavam lá para realizar a novena, eles falaram que bonito o papel de vocês. Olha, faz tempo que a igreja não me visitou. Faz tempo que a igreja esqueceu de mim. Eu estava lembrando qual foi a última vez que eu fui na igreja, e hoje eu não tenho mais condições de ir na igreja, por situações diversas, de saúde, outras e tal, idade e tudo mais. Até os ministros pararam de vir na minha casa trazer a comunhão, e hoje vocês vieram visitar-me e falar justamente desse tema. E aí, olhando por essa realidade da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, como é que você vê a questão das famílias pobres, que são uma realidade latente nas nossas regiões aqui da Baixada Santista, e como nós podemos fazer a diferença, não só nesse tempo de Natal, mas uma luz, né? Para que a gente possa olhar e, como igreja, a gente poder olhar assim e falar assim: olha, existe uma esperança e a gente pode fazer a diferença. Olha, como eu tenho uma herança de pastoral da juventude, né? A gente tinha sempre aquela ideia de todo o trabalho que a gente realizava partir do método Ver, Julgar e Agir, que não é da pastoral da juventude, né? Bem anterior, remete à ação católica, né? No início do século XX, mas eu entendo que o ver, o julgar e o agir, eles são coisas que podem andar juntas, né? Eu vejo que o primeiro passo é estar nesses lugares, né? Como o senhor coloca, diácono, se fazer presente. Quando você se faz presente na realidade do outro, o outro entende que você, mesmo não vivendo aquela realidade, se compadece, tem compaixão por ele, né? E eu vejo que isso é muito importante. Para a gente não fazer aquela prática populista de procurar o pobre, o necessitado, quando a gente quer algo dele. Que remete muito à política, a gente sabe, e que infelizmente é um dos fatores que faz com que as pessoas não queiram política, porque elas enxergam isso como algo que é prejudicial a elas. Eu vejo, então eu acho que isso é um primeiro passo, estar ali, né? Estar no meio dessas pessoas. Como Jesus se colocava no meio do povo, né? Não ficava, por mais que tenha recebido toda uma formação, né, de conhecimento, nunca perdeu o lado humano, né, de caminhar. Isso é uma coisa que eu acho que é muito rica. Os evangelhos sempre colocam isso, né? Jesus estava caminhando, ele está sempre no meio das pessoas, caminhando e dialogando, seja por meio de parábolas, sempre, né, no meio das pessoas. Então eu acho que esse primeiro é o primeiro passo. Um segundo passo, não que seja uma ordem fechada ali, muito restrita, mas estando no meio das pessoas, entender quais são as necessidades delas. Algumas necessidades que eu coloco sempre como básicas, que são biológicas, né, que são: preciso comer, preciso ter um mínimo, preciso ter uma roupa. Às vezes o chefe de família, seja um pai ou uma mãe, ele precisa procurar um emprego, ele não tem uma camisa muitas vezes para sair. Então quais são as necessidades aparentes ali, as primárias? Então a gente ir ali em direção de realizar essas necessidades. E aí eu vejo que tem um outro papel, que é onde nós continuamos, que é o papel de, vou colocar um termo assim, trazer essa pessoa para o nosso meio. Nós vamos para o meio delas, mas muitas vezes elas têm vergonha de ir para o nosso meio. Pessoa muito pobre, muitas vezes se sente mal ao entrar numa comunidade
por conta da roupa que ela usa, e de não se sentir bem aceita ali. Então acho que isso é um ponto importante, transformar as nossas comunidades em locais que recebem bem a todo tipo de pessoa. Claro que o padre não vai toda semana, quem é pobre, levanta a mão, que nem aconteceu na missa, a gente está relembrando, mas trazer essas pessoas para dentro das comunidades. Porque aí a gente vai também ter uma coisa que eu acho que é fundamental. Nós vamos ter pastorais que vão também ter dentro delas pessoas que muitas vezes são só atendidas por elas. Né? E muitas vezes quem atende aquela pessoa na pastoral não é necessariamente alguém que viva aquela realidade. Eu sou professor, eu posso dar uma formação, às vezes sai muito boa, dentro de igreja, muito legal, mas não necessariamente tudo aquilo que eu falo condiz realmente com a minha vida. Eu não sou uma pessoa que está em vulnerabilidade social, por exemplo. Lugar de fala. Exatamente. Então eu não ocupo aquele lugar de fala. Só que muitas vezes quem está ali não sabe se expressar. Então nós podemos ser a voz dessas pessoas. Mas a gente também precisa trazer essas pessoas para o nosso meio. Para que amanhã elas possam falar por elas. Né? Eu penso que isso é fundamental. Porque senão a gente se torna... Uma coisa que eu questionava muito quando fazia a faculdade de filosofia, com os seminaristas também, que estavam junto ali da gente, eu falava para os professores... Onde que isso que o filósofo fala se aplica para a vida real, para o mundo, para a vida das pessoas? E muitas vezes aquilo não se aplicava diretamente às coisas. E me incomodava muito, porque, como dizia o padre Valdemar, que foi um grande filósofo, um pensador, falecido em 2004, ele dizia que se a filosofia não serve para a vida, ela não serve para nada. E eu entendo que a filosofia, qualquer coisa que a gente faça, se ela não serve para a vida, ela não serve para nada. Ela é erudição, ela é proselitismo, mas ela não dialoga com o outro. Então, Diácono, respondendo a pergunta de forma mais direta, eu vejo que é isso. Nos colocarmos no meio dessas pessoas para fazermos com que nós sejamos pontes para que elas venham para o nosso lugar, para onde nós estamos. Porque é bom, é acolhedor. E transformar a igreja num espaço cada vez mais acolhedor, assim como eu fui acolhido lá no final dos anos 90, depois de ter feito primeiro a Eucaristia e nunca mais ter entrado na igreja, me senti acolhido e não saí mais, para que essas pessoas também se sintam acolhidas e não saiam mais. Tá confortável o braço aí? Tá um pouco, tô meio torto aqui, mas a gente vai se arrumando. Aqui tá o fio aqui, eu tô com medo de dar uma porrada. Agora vamos Tranquilo, choque, né? Um choque. Meu braço tá dando choque, mas ele tá parado. Mas é tranquilo. Ô, Tiago, Papai Noel ou Jesus? Jesus. Hoje em dia, chapado de Papai Noel, né? Onde a gente vai é Papai Noel daqui, Papai Noel dali, né? Papai Noel no trenó, com as renas, né? E as crianças vão se familiarizando com o Papai Noel, vamos na casa do Papai Noel, vamos tirar uma foto, né, no colo do Papai Noel. Algumas até choram de medo, Sim, né? sim, Uns Papai Noéis meio medonhos assim. Bizarros aí, né? E tem a Mamãe Noel e tudo, né? Mas e Jesus? Cadê o Jesus? Tiraram o Jesus de cena, ô, Tiago. Então, como reintroduzir Jesus no Natal pensando nas crianças? Olha, o senhor fala do Papai Noel, me vem muito uma coisa que eu critico, assim, hoje é muito comum no Brasil, eu critico por vários motivos, mas Halloween, por exemplo, né? Porque eu não quero nem entrar no mérito, né? Sim, mas eu acho que é uma coisa que foi importada, que não condiz em nada com a nossa realidade, com a nossa história, como país, como formação de povo, né? Abóbora no quintal, sabe? Festa comercial. Totalmente. Tudo, né? Mas hoje ela ganhou um tamanho que não tinha há alguns anos atrás. Eu, trabalhando em escola, né? As festas de Halloween, elas se tornaram muito lucrativas para as escolas, enfim. Eu vejo que o Natal, ele é um Halloween melhorado da maneira como ele é feito hoje. Né? Porque essa coisa do Papai Noel, ela já tá há muito tempo, né? O Diácono coloca muito bem, né? A Coca-Cola, mudando a cor do Papai Noel. Isso foi, acho que no final dos anos 30, do século passado, por aí. Período de Segunda Guerra mesmo. E como isso se impregnou no nosso tecido social, né?
E, obviamente, é muito mais interessante vender um Papai Noel que traz presente no dia pela chaminé. Qual casa tem chaminé no Brasil? Coisa meio... É o que eu falo, Uma realidade paralela. é uma coisa assim, eu falo que é um monstro de Frankenstein, né? O Dr. Frankenstein construiu um monstro com vários pedaços de humano, de coisas lá que foram vindo. E é uma coisa meio deformada. E eu vejo que isso tudo são tradições que vieram para cá e não são questionadas. As pessoas não questionam esse tipo de coisa. E o que é o Natal de Jesus? Né? É o presépio. A gente falava aqui no início, né? E o presépio, lá que remonta à tradição de São Francisco de Assis, pensar na manjedoura, pensar na pobreza, pensar que Jesus e sua família, seu pai adotivo e sua mãe não foram acolhidos e foram se colocar em que lugar? Num lugar onde os animais ficavam. Então eu acho que o Natal, eu penso que esse Natal de Jesus é um Natal que celebra a vida em detrimento da morte, né? A acolhida, mesmo quando ela não acontece, né? Então, se ela não acontece, nós vamos buscar um lugar para estarmos acolhidos, que seja no meio dos animais, que são a natureza, fazem parte da obra divina, né? Da comunhão do ser humano com a natureza, com o mundo, mas principalmente, né, de uma família que a todo custo promoveu a vida, né? Que fez com que aquela criança nascesse. E aquela criança nasceu no meio da simplicidade. Um rei que nasce sem coroa, tudo bem que depois recebe os presentes, mas que nasce sem nenhum luxo. Então, assim como a gente falava anteriormente, promover esse tipo de Natal. E aí é uma luta, né, que nós temos num mundo que gira ao contrário. Mas eu entendo que é a luta que nós temos que ter. Essa é a luta. Porque o que significa o nascimento? O nascimento é o momento que algo vem ao mundo, né? E se Jesus vem ao mundo para ser a luz que vai iluminar esse mundo, o profeta Isaías já falava isso, né? Que tipo de luz é essa? Que luminosidade ela está provocando? Né? E como ela está sendo vista pelas pessoas? Porque, infelizmente, a gente pode dizer assim, nós temos hoje muito pisca-pisca. Muitas luzes estão piscando. E essas luzes, ao piscarem, elas podem fazer com que as pessoas sigam... Ah, eu vou seguir essa luz. Não, essa é melhor. Aquela é melhor. Então, talvez a gente precise, com força, dando ênfase ao que é o Natal, a relembrar as pessoas que elas se esqueceram de que Jesus é a luz do mundo. Né? E ao ser a luz do mundo, eu sempre coloco isso. Se você quer saber quem é Jesus, leia os evangelhos. Aí você vai saber que tipo de luz ele é. E aí quando você souber que tipo de luz ele é, você vai saber de que maneira você deveria agir para o seu Natal ser diferente. Então será que esse é o Natal do consumo? Claro, se você é uma pessoa, aí a gente tá falando para um monte de gente, né? Aqui, se você é uma pessoa que coloca esses valores, né, que é uma coisa que na igreja a gente fala muito, os valores do ter em detrimento ao ser em primeiro lugar, teu Natal vai ser o Natal do Papai Noel, da chaminé, de um monte de presente embaixo da árvore. Se você coloca o ser em primeiro lugar, você vai dar um outro sentido. Pode ter presente? Claro que pode. Isso não é um crime, não é um pecado, né, mortal. Mas a maneira como você, com a sua família, coloca isso, faz toda a diferença. Se a tua família se reúne em torno do presente e do consumo, o teu Natal vai ser isso. E para finalizar, porque eu falo muito, eu sou de uma família pobre, como a grande maioria das pessoas no Brasil, e a minha família, eu digo a família não só pai e mãe, mas a minha família como um todo, sempre se reuniu no Natal para desperdiçar. E eu tenho isso muito forte na minha lembrança, porque quando eu fui ficando mais velho, e principalmente depois que volto a ter uma visão diferente sobre o Natal, que vou para a igreja, que vou participar do grupo de jovens, eu começo a ficar muito revoltado com isso. Porque mesmo nós, como pessoas pobres, reproduzíamos aquilo que não cabia para a nossa realidade. Muita comida e a comida estragando na geladeira. E hoje eu
sempre falo, o mínimo. O mínimo. O que a gente precisa para comer? É um tipo de carne, seja ela qual for? É isso. Não precisa ter 2, 3. Né? Então eu entendo muito dessa maneira. Então, eu vou. Interessante aqui a nossa conversa aqui, porque é um tempo oportuno, né, para as pessoas fazerem essa reflexão. E a Jussara tá colocando aqui, ela tá mandando umas mensagens para mim, apesar dela estar aqui do nosso lado, né? Ela tava ali. Hoje é Legal. interessante. Você vai no shopping, lá você vê aquela coisa bonita do Papai Noel. Todo mundo quer ir lá tirar uma foto, né? É bonito isso daí mesmo. Eu quero ir no shopping tirar uma foto do Papai Noel, sentar ali, ficar ali bonito e tal. E faz aquele negócio espetacular. E a gente vai nas nossas comunidades, na igreja, a gente vê os presépios, às vezes, até que um pouco tímido e até com um pouco de acesso das próprias crianças, que não, aí você não pode, né? Entendeu? Olha só, que filosofia muito interessante, ou que mentalidade. No shopping você pode levar, você tem que ir lá fazer, sentar, tirar foto. Na igreja não, né? Foi se quebrando. E ela lembrava que ali no Coração de Maria, eles colocam aquele presépio bonito ali na costa, fica aquela coisa bonita mesmo, chama atenção. Todo mundo quer ir lá e tirar foto lá. Sim. Você viu a diferença? Sim. Todo mundo quer ir no Coração de Maria tirar foto porque o presépio é bonito, chama atenção. Hoje você passa na nossa paróquia aqui na Santo Antônio, um lugar que aglomera gente de tudo quanto é lugar, turistas, gente bonita que vem de vários lugares, e nós não temos nenhuma referência. Para você ver o presépio, você tem que estar dentro da igreja. Aqui me faz uma referência assim no presépio, assim, que chama um pouco a atenção na nossa realidade aqui, ali na Nossa Senhora das Graças, que tem um presépio no espaço reservado na igreja, um pouco grande, e chama atenção. E aí ela coloca aqui que na novena de Natal é ocasião para despertar as pessoas uma vida de oração por meio da cena do presépio, né? O sentido do presépio é para você rezar. E ela coloca assim: o tema orar com o presépio, que foi a novena, e o Papa Francisco, que pede que toda a igreja no ano 2024 se dedique à oração em vista da preparação para o jubileu de 2025. Né? Isso é bem interessante. Então tá tudo ligado, tá tudo assim, mostrando o caminho, né? A igreja tá olhando isso nessa realidade. E aí a minha pergunta para você, Thiago, assim, dentro desse contexto, né? O que a gente pode fazer para... Aí eu falo assim, eu falo também que é nossa culpa, né? Nossa culpa. A gente sempre fala esperando o padre, né? O padre que tem que dar, né, o aval, o padre tem que dar o aval. Mas eu lembro uma ocasião, e a Josi está aqui, ela vai lembrar muito bem, que nós fazíamos na paróquia Santo Antônio, era na época do Padre Paulo, e nós fazíamos lá a encenação de Natal, ao vivo, em um momento de despertar ali, a gente usava a igreja ali, as pessoas iam em massa para ver aquela peça. Eu lembro que quem despertou isso daí foi no coração da Josi, foi obra do Espírito Santo. O padre acolheu, nós fazíamos, depois nós deixamos um pouco de lado, a Pastor Dom veio, assumiu, a Pastor Dom começou a fazer lá fora, na paróquia, né, fazer esse momento para lembrar, né, da importância, né? E como a gente pode resgatar essa realidade para dizer assim, a igreja também, né, não é só Papai Noel não, gente, é Jesus, gente, né? Onde você passar, olhar na igreja, você vê lá, eu quero tirar uma foto também aqui, eu quero estar ali presente ali, eu quero fazer meu momento de oração. Olha, Jussara, obrigado aí pelos toques que você está dando para a gente. Você falou a Jussara colocou uma coisa que acho que é um simbolismo, mas que diz um pouco, né? As pessoas param para tirar foto no presépio do Coração de Maria. Onde é que está o presépio? Está do lado de fora da igreja, não está dentro. Como eu falei anteriormente, eu também coloco a culpa, quando a gente fala igreja, né? Como a igreja é muito grande e ela é mundial, vamos colocar assim, né? Eu como leigo, eu sempre coloco que é muito bacana para o leigo também colocar a culpa sempre no padre, né? Porque eu brinco assim, que eu tenho uma historinha rápida. Quando eu fazia parte da Pastoral da Juventude, nós tivemos lá uma mudança, nós tínhamos lá uns padres que eram os assessores religiosos, numa outra época, e houve uma mudança porque a congregação a ordem foi embora,
saiu do Brasil. Saiu de Santos, da diocese, melhor dizendo, da formação do seminário. E mudaram lá e colocaram um padre que a juventude à época torceu o nariz. E eu lembro que eu era maluco, né, assim, mais jovem, e eu acampei meio que assim na porta da igreja e falei, eu só saio daqui quando eu conversar com o padre. E o padre tá aí até hoje, tá? Um amigo meu, gosto muito dele. E a moça falou, vai demorar umas 3 horas pra eu chegar. Eu falei, não tem problema, não tem nada pra fazer. Era dezembro, eu tô de férias. Aí fiquei lá parado, já todo armado, né? Aí quando ele chegou, tá me esperando? Tá bom, entra aí. Aí entrei lá e ficamos conversando. E depois ele se tornou uma pessoa que eu sempre que tinha alguma coisa ia conversar. Né? Porque também acho que às vezes nós colocamos barreiras em coisas onde talvez nem tenham. Mas a gente prefere falar que a barreira tá ali do que realmente ir fazer. O padre é um, ou são alguns poucos dentro de uma comunidade de muita gente. Né? Então, por exemplo, uma encenação, ela pode ser algo interessante que chame a atenção? Pode. Se a cidade de São Vicente, aqui do lado, faz uma encenação lá em janeiro, por que nós daqui na igreja não podemos fazer encenações mais, assim, como Paixão de Cristo, como Natal, ou como outras, sei lá, isso é um passo. Mas eu vou colocar aqui, a gente tem que popularizar a igreja. Popularizar é não transformar aquilo que é sagrado em mundano, em profano, não, mas colocar aquilo que pode ser popularizado no meio das pessoas. Então, como o senhor coloca, como é que a gente pode fazer que a igreja seja também um lugar de visita, que as pessoas queiram estar? É popularizando. Colocando um presépio na porta da igreja, a porta de fora da igreja, trazer, e uma coisa também, trazendo a igreja para o meio popular da forma mais tranquila possível. Às vezes a pessoa vá à missa, não consiga entender todos os ritos que ali fazem parte. O que a gente pode trazer da nossa fé, de tudo, para o mundo? Pensar nisso e fazer. Claro que eu não tenho aqui uma receita pronta, porque seria muita presunção da minha parte. Mas eu entendo que as pastorais, as comunidades que fazem parte da igreja, elas têm um papel também de repensar as suas práticas de ação, né? Para que elas dialoguem com as pessoas. Por exemplo, o que está acontecendo aqui hoje? Podcast, que as pessoas vão poder ver no YouTube, talvez, não sei, em outros meios de transmissão de áudio. Isso é popularizar. A gente está falando de Natal, de fé, de Jesus, tudo num meio onde a gente utiliza a tecnologia, a gente se faz valer das modernidades desse mundo para evangelizar também. Então, acho que cabe muito para nós um exercício de reflexão de como nós podemos instituir novas práticas de evangelização, que não sejam só catequese, que não sejam só em visitas, mas que sejam em outras ações, que nos coloquem dentro dessa realidade de saída no mundo, para que aí a gente possa fazer com que as pessoas vejam que isso é bom. Né? Não é bacana você falar que Deus é amor, que o Natal é um momento de paz, de solidariedade? Isso é maravilhoso. Então tem muita gente, talvez, sabe, como o bom pastor, a ovelha está ali desgarrada, e às vezes o que a gente precisa é de uma estratégia para laçar essa ovelha para dentro. Né? Então eu entendo muito isso. Fazer com que a igreja seja um lugar onde as pessoas querem estar. Às vezes o chamariz não está dentro. A gente vai ter que ir para o lado de fora para fazer. Né? Porque quando coloca das novenas nas casas, eu falo muito isso. Eu uso muito o meu filho como exemplo para as coisas. Meu filho, como autista, qualquer estímulo mexe com ele. E qual é a grande dificuldade dele? Focar em alguma única coisa e fazê-la. Porque os estímulos mexem ali com os neurônios dele de uma maneira que é muito diferente da minha. Mas trazendo isso para uma realidade mais total, vamos colocar assim, quantos estímulos existem no mundo de hoje? Muitos. Né? Se fala em oração. No mundo onde as pessoas não largam o celular em momento algum,
como é que a gente faz para essas pessoas pararem para rezar? Então, eu coloco isso não como uma resposta, mas como um desafio dos muitos que acho que nós podemos nos valer. E aí, reitero, isso é um desafio do clero, óbvio, mas principalmente para mim, dos leigos. Os leigos. Os leigos precisam, vamos dizer assim, vou falar um termo forte, ter vergonha na cara para assumir a sua vocação de verdade e fazê-la acontecer no meio. Nós estamos nos lugares, né? Bom, a prosa tá ótima, maravilhosa, mas a gente precisa encerrar, né? Então eu pediria a você aí que, pegando um último fôlego aí, né, do teu dinamismo, que pensando no Natal e na solidariedade, você pudesse fazer as suas considerações finais e aí um convite às pessoas, né? Hoje a gente está no dia 15, né, de dezembro, ainda nos restam 10 dias até o Natal, então o que se pode fazer nestes dias aí em preparação ao Natal, não apenas conforme a lógica do mundo, mas a lógica de Cristo, do Evangelho, para a gente viver um Natal de verdade? Bom, eu primeiro quero agradecer, né? Quando eu falo aqui, apesar de ser uma pessoa, eu faço parte de uma pastoral, de um grupo, e, né, então, não, claro que eu não falo em nome de todos, assim, individualmente, mas em nome de um grupo que procura falar um pouco de cidadania e trazer esse diálogo como leigos que somos para dentro da igreja, né? Junto com o padre Gleison, que nos acompanhou aí nos últimos anos também. Então, agradecer ao convite aqui do diácono, do padre, da comunidade da paróquia Santo Antônio, que é hoje a paróquia do bairro que eu moro, que eu frequento as celebrações. Eu penso assim, como mensagem final, claro que a gente já está na metade, mas o Advento eu penso que é um momento fundamental, né, para todo, principalmente para o cristão que queira celebrar um Natal de forma diferente, né, um momento de preparação, um momento que a gente vai ter que usar para a gente interiorizar, né, porque é muito difícil a gente parar para olhar para nós, para as nossas práticas, para as coisas que nós fizemos durante o ano. Se o ano não foi bom, eu entendo que o Advento e o Natal nos dão a possibilidade, todo ano, de fazer com que o ano que começa seja melhor. Eu acho que a igreja é muito... como nada é por acaso, né? O ano litúrgico começando agora, ele já é um preceito para que o cristão repense suas práticas, né? E faça com que o ano que começa, que se inicia, seja um ano melhor, seja um ano de mais fraternidade, de mais justiça, justiça social, de paz. No mundo com guerras, né? A gente está vendo aí tantos conflitos, né? No Oriente Médio, na Europa, a fome que assola. Então eu penso que a preparação para o Natal ela é fundamental, com as novenas, né, nas famílias. Eu entendo também que nós cristãos não devemos ter vergonha e nem medo de nos assumir como cristãos. Acho que isso é um passo fundamental, né, num mundo cada vez mais secularizado, se tornou motivo até de piada muitas vezes quando você fala que é cristão. As pessoas parece que o pecado é ser cristão no mundo, então que nós tenhamos assim força para dizer que somos, né? Mas acho que o principal, né, é que a gente sempre procure remeter o Natal ao presépio, né? E obviamente a toda a caminhada, como foi colocada no Evangelho aqui lido, proclamado no início da nossa conversa, né? Buscamos moradia, buscamos abrigo, esse abrigo não foi oferecido. Então que nós possamos ser abrigo para aqueles que não têm. Seja o abrigo material, né, de alguma necessidade, seja o abrigo até espiritual, na possibilidade que nós, obviamente, leigos, temos, né, para fazê-lo. Mas que principalmente nós sejamos lares de amor, as nossas famílias sejam lares de amor, de cordialidade, com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos familiares, que a gente saiba perdoar e pedir perdão, né, para fazer com que a nossa caminhada no ano que já iniciou seja melhor. Eu penso que isso é o Natal, né? É o amor, é a solidariedade, é a paz, né? E que a gente vá se afastando cada vez mais
do Natal do consumo, do Natal do desperdício, do Natal do acúmulo, do Natal do endividamento, né? Para que a gente possa ter um Natal mais santo, né? E mais cristão. Eu ousaria incluir aí na sua fala, né, que neste fim de ano a gente possa, mesmo que seja algo pequeno, simples, humilde, mas de repente se unir entre as pessoas da sua própria família, entre os irmãos, os cunhados, né? Pensar em montar uma cesta básica e poder, né, ali na véspera do Natal, fazer a entrega dessa cesta básica para uma família mais humilde, mais pobre. Podemos pensar também nas crianças, então de repente adotar uma criança, né? Comprar para ela uma roupinha, né? Um calçado, um brinquedo, né? Talvez até para quem tem um pouco mais de condições, no Natal visitar um presídio, visitar um orfanato, visitar um lar de idosos, né? Levando esperança para essas pessoas, até mesmo os irmãos que estão na rua, né? Se não levar algo material, levar ao menos um abraço, um sorriso, né? Um boa noite, um desejo de Feliz Natal, né? E então que se possa ampliar um pouco, né? De repente conversar com os companheiros de trabalho, às vezes na tua sessão trabalham 5, 6 pessoas, se organizar nesse sentido, né? Os vizinhos também, cada um doa um pouquinho, quem sabe até convidar um morador de rua para estar na ceia também, tomar um banho, fazer a barba, né? Estar ali com uma roupinha digna, né? E não se esquecer dos que estão de luto, porque essa época do Natal também as pessoas estão assim muito sensíveis, né? Às vezes seres queridos que partiram, né? Então é um momento que a pessoa está triste, então que é importante estar ali, levar um abraço, ser uma presença, né? Então hashtag fica a dica. Perfeito, ótimo. Verdade. Padre, lembra uma coisa importante, a nossa vida tá tão corrida, né? E no antiquírido, quando a gente perde assim uma pessoa que faz falta no Natal, é o tempo de, às vezes se tornar o tempo da alegria, se torna o tempo da tristeza, né? E na verdade o sentido não é esse, né? O sentido é de celebrar, mas celebrar a vida, né? A vida com Deus e a vida em família também, um apoiando o outro, né? Um estando do lado do outro. É isso, né, Padre? Então a gente vai encerrando, né? Eu quero aqui, em nome meu e do diácono Genilson, agradecer a todos os que nos acompanham aqui no nosso podcast Fé e Cidadania, agradecer a equipe que nos apoia, né, que está aqui por detrás das câmeras, nos computadores, na iluminação, fazendo acontecer este momento. Também desejar assim de todo o meu coração um santo Natal, né, e que o 2024 seja acolhido, né, com muita gratidão e que venha acompanhado de muita saúde e de prosperidade. Também queria agradecer aqui o nosso irmão Tiago pelo seu sim, né? Na verdade, foi o Padre Gleison que indicou, né? Por não poder estar aqui conosco, mas bem representado, né, nesse momento. Bem representado. E agradecer a sua oportunidade de estar aqui conosco, e até o momento da gente se conhecendo um pouco melhor, né? A gente tivemos 2 momentos juntos, né, em reuniões regional, e acaba a reunião, saímos correndo, né? Então a gente vai se aproximando e vendo assim como a gente tem algo em comum, né? Quando você falava da questão da sua formação na juventude, a minha formação também foi na Pastoral da Juventude, Ver, Julgar e Agir. Foi ali que a gente é formado mesmo, ali a gente é formado como cristão, porque a gente se envolve em tanta loucura que a gente é doidinho mesmo, porque a gente é jovem, a gente não tem medo de errar, e leva porrada e a gente levanta de novo e não tem medo de levar uma porta na cara, a gente vai, enfrenta mesmo, e aí depois a gente vai se moldando, né? O Espírito Santo vai nos moldando. Então é uma alegria poder hoje estar aqui com você, obrigado, viu?
pelo seu sim. Que Deus abençoe ricamente a sua família, Amém, obrigado. o seu ministério, né? Como pai, como sacerdote do lar, né? E que ele possa sempre estar te derramando muita saúde, paz e alegria na sua vida e na sua caminhada. Agradeço também. E ano que vem, trabalhar bastante aqui. Bom, então a gente também agradece a você que acompanhou o nosso segundo episódio do nosso podcast Fé e Cidadania, que você possa curtir a nossa página, possa se inscrever, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos e, por favor, compartilhe este vídeo com seus familiares, os irmãos de comunidade, pastoral e movimento, para que este conteúdo tão rico possa alcançar o maior número possível de pessoas. Muito obrigado, Deus abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal!